Povo meu, com 2 gols de Pedro, 1 gol contra, o Flamengo saiu na frente aí, né, galera? Na frente da final do Campeonato Estadual. Você que é flamenguista ou que você que é torcedor do Nova Iguaçu, curta, compartilha, se inscreva no canal, deixa aí os comentários, que se você fizer tudo isso, deixar teu like, teu joinha, compartilhar, comentar. Só de você deixar o like já é bom. Imagine comentando. A plataforma vai ver, o YouTube, né, como plataforma vai divulgar relacionado a canais de futebol, canais do Nova Iguaçu, canais do Flamengo, enfim. Esse conteúdo de pós-jogo, esse conteúdo de domingo pela manhã, durante todo domingo, de Flamengo 3 e Nova Iguaçu 0. Então curte, compartilha, deixa o like. Se inscrevam lá no nosso Instagram, nos sigam, canal do Wesley de Souza. E se inscrevam aqui no YouTube, tem o Facebook também. Somos 121 inscritos, mas se a galera conseguir multiplicar para 142, e aí 360 e crescendo, eu serei grato, né? Então, vamos lá falar desse jogo, que não tem muita coisa a falar, né? Um jogo de um time dominante contra um time pequeno. É um jogo de um time taticamente bem arrumado contra um time tecnicamente arrumado, taticamente arrumado, só que não tem a técnica do poderio que o clube grande tem. É o fato, é aquela famosa frase do futebol, Davi enfrentando Golias. E o Golias, no bom sentido, claro, venceu o Flamengo com 2 gols de Pedro, com 1 gol contra depois de uma jogada que o Pedro tenta dar o chapéu, com o passe do Cebolinha para o segundo gol do Pedro no segundo tempo, com um lance do Ayrton Lucas duvidoso, um pênalti do Pedro, que o Pedro converte na verdade, que foi um pênalti sim, no Ayrton Lucas, sim. Mas se você pegar o lance, você vê que o Ayrton Lucas dá 2, 3 passos e depois cai. E ele poderia ter assumido a vantagem e finalizado. Ah, não ia mudar, talvez, tal, o Nova Iguaçu é fraco, beleza. Mas para psicológico, sabe que é fatal. Talvez se o VAR tivesse, né, pedido a revisão, olhado lá, será que ele poderia ter continuado ou não? E o juiz talvez não daria o pênalti. Esse foi um dos assuntos que vai ser comentado, a questão do pênalti no Ayrton Lucas. Foi, sim, mas ele poderia ter a vantagem? Sim. Depois da vantagem, ele se jogou? Sim. Você daria pênalti? Eu não. Eu acho que eu não daria por conta da vantagem que se foi dada, que ele arrumou ao dar 3 passos para frente ou pensar em correr. Ele pensa em correr, depois cai. Então eu não daria. Pedro não tem nada a ver com isso. Mesmo não dando, mesmo alguns não dando, se o juiz deu, Pedro foi lá, bateu e fez o gol de pênalti. O Pedro poderia ter feito 4 gols, só que o segundo dele, que ele fez, foi anulado, porque sim, ele estava impedido no momento do lance. Dá para perceber ombro com pé, acho que no lançamento da esquerda, sim, e ele recebe a bola, ele sim estava impedido no lance. E os outros 2 gols, uma jogada do Pulgar, do Luiz Araújo, na verdade, que lança bem o Cebolinha e o Cebolinha dá para o Pedro escorar para o gol. Esses 3 gols assim, a gente pode chegar e falar. Um foi bonito, o terceiro gol, a jogada do Luiz pro Everton e o Cebolinha dando passe pro Pedro. Teve um impedido, que aí não tem o que se e teve um gol de pênalti, que eu não daria aquele pênalti. Eu estou falando agora na ordem do primeiro, do segundo gol do Pedro, que foi anulado, e do terceiro gol do Pedro, que foi a jogada do Cebolinha. Então, o Flamengo faz um gol de pênalti, faz um gol
também com a bola rolando, com o passe do Cebolinha numa última jogada do Luiz e teve um gol anulado. Até aí, tudo bem. Nova Iguaçu já abatido, Flamengo dominando, a infelicidade do jogador do Nova Iguaçu, do defensor, de depois da jogada do meio, que chapéu do Pedro, ele acabar cortando mal e saindo 3-0. Acho que por tudo que isso aconteceu, um 3-0 poderia ter existido? Sim, poderia. Não com o gol do pênalti, mas se o Pedro não tivesse pedido no gol que o juiz anulou. Eu acho que poderia ter sido um 3-0 mais correto. Mas fora isso, o Flamengo jogou certinho, correto, né? Contra o Nova Iguaçu frágil, contra um jogador que vai vestir a camisa do Flamengo, se eu não me engano é o Carlinhos, que vai vestir a camisa do Flamengo depois do estadual, diante da sua torcida que não lutou, e eu acho que não lutou, além de por ser uma final que não tem muito apelo, o Flamengo deve estrear na terça, na quarta, eu acho que na terça pela Copa Libertadores da América. Então, não teve muito apelo, o Flamengo ganha de 3-0. O que o Nova Iguaçu tem que fazer? Jogar. Classificado para a próxima Copa do Brasil, tá. Nessa de agora foi eliminado pelo Internacional, o goleiro do Nova Iguaçu, que é até bom goleiro, fez boas defesas ontem. Vai para o Internacional, até porque o Internacional perdeu o Kehler e o Kehler veio para o Vasco, e agora o goleiro do Internacional ele vai servir o goleiro do Nova Iguaçu, agora ele vai servir o Internacional lá em Porto Alegre. Deu para observar o Carlinhos, deu para observar o goleiro do Nova Iguaçu, e deu para observar outros jogadores do Nova Iguaçu, o Xandinho, o camisa 10 escuro. Então deu para observar. É para isso que o Nova Iguaçu hoje tem que olhar. Não vai ganhar o título carioca? Ok, mas está se observando para uma futura Copa do Brasil, uma série D de Campeonato Brasileiro, tudo que vai vir esse ano e ano que vem para o Nova Iguaçu manter uma base, né? O treinador do Nova Iguaçu até falou que se inspira no Tite, no Guardiola, então mantenha a base, mesmo sendo vice-campeão, tomando de 3 ou de 4, de 3 e de 5, não importa. Mantenha essa base no Nova Iguaçu. Flamengo, virtualmente campeão, já dá para se dizer assim, campeão carioca. Um título que eu falo que se o Vasco ganhasse, eu como vascaíno não comemoraria, por causa de tudo que esse carioca foi. Para mim, o pior carioca de todos os tempos, com erro de arbitragem, com um time jogando com o time reserva porque está numa pré-temporada, o outro não bota time reserva e adia o jogo. Então, tudo isso que aconteceu, acho que foi um dos piores cariocas, se não o pior dos últimos tempos no Rio, pior estadual que eu vi também, olhando mais para o Rio diante do Brasil, pior estadual nacionalmente falando. Mas agora, Flamengo não tem nada a ver. Tite montou o teu 4-3-3, Tite tem o Pulgar jogando muito bem. Ontem, eu achei que o De La Cruz não mostrou para o que veio, mas até fez algumas boas jogadas, mas o Flamengo está bem montado para a Libertadores, Copa do Brasil, Brasileiro e Sul-Americana. Vai que o Flamengo fique terceiro no seu grupo, fique entre os melhores terceiros e vai para a Sul-Americana. Acontece, então, acontece isso entre Libertadores e Sul-Americana, vai que acontece. Então, o Flamengo está bem montado e vai seguir o seu trabalho rumo à briga por títulos depois de uma semana com a treta entre o Gabriel, a questão do doping, se ele forjou ou não. Ele deu mole, muita gente está falando isso, mas perde seu principal craque, o Bruno Henrique voltando agora, mas o Flamengo vai estar tentando, como eu falei, trazendo o Carlinhos, está tentando seguir sua vida. Que o Flamengo siga a tua vida, sendo já virtual, porque tem seu segundo jogo, virtual campeão carioca, e o Nova Iguaçu tem uma estrutura montada já, né? Nova Iguaçuense, você iguaçuano, trabalho lá na imobiliária, hein? Não vai reclamar comigo ali perto do Top Shop, não chorar, quem me vê,
Se alguma vez você vê esse vídeo, o Flamengo ganhou. Não importa. Acontece. E parabéns, Flamengo, pela vitória aí. E temos o segundo jogo de volta para ver o que vai acontecer, né, nessa final que tem como um virtual campeão o Flamengo. Fui.